Olá, meus amigos do canal Vem Contar, sejam todos bem-vindos para mais um bate-papo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, dê o seu like e ative as notificações para receber novidades constantes do nosso canal. Bom, hoje o bate-papo é sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Será que essa legislação já entrou em vigor? Será que as empresas ainda têm tempo de se readequarem? Para esse bate-papo, nós temos a ilustre presença da doutora Larissa. Doutora Larissa, que é formada em Direito pela Unifama, especialista em Direito Civil e Processo Civil, com extensão em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Atua também na área do Direito Empresarial, na área de LGPD, como encarregada de dados, e também no Direito do Trabalho. Bom, Larissa, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Obrigada, Augusto. Ao nosso canal. Então, um tema muito importante, como já foi dito na introdução, é uma legislação de 2018, mas nós desejamos saber se realmente ela já entrou em vigor, se tem alguma pendência, se as empresas conseguem se readequarem, sabendo que tem um tratamento muito importante, né? Uma vez que ela preserva a segurança, os dados pessoais. Nesse sentido, você pode falar um pouco mais dessa aplicação, dos objetivos e fundamentos dessa lei? Sim, posso falar sim. A Lei Geral de Proteção de Dados é a Lei 13.709 de 2018 e ela oficialmente e de forma integral ela está vigente desde o ano de 2021. Ela teve 3 momentos de vigência, 2018, e depois 2020, e com as penalidades a partir de 2021. Então ela foi sendo aplicada de forma gradual. Gradual. Ela teve esses 3 momentos distintos, até mesmo para poder fazer com que as pessoas se conscientizassem com a legislação e também um prazinho maior para as adequações que as empresas deveriam fazer. Legal. E qual que é o objetivo principal, Larissa, da legislação, os fundamentos, uma vez que a gente encontra também respaldo na Constituição Federal, no capítulo que trata dos direitos individuais e coletivos, né? Sim. Os objetivos principais, o objetivo principal é o tratamento dos dados de forma física e em âmbito digital, para a proteção dos direitos fundamentais da liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade humana. Atualmente é um direito fundamental elencado no artigo 5º, direito à proteção dos dados, inclusive em âmbito digital. E esses são os objetivos. Os fundamentos, é interessante que os fundamentos se confundem com os objetivos, no sentido de que o fundamento é a proteção da privacidade, da imagem, a livre concorrência, né? Estimular, também tem o objetivo de estimular as negociações, né? No nosso mundo capitalista, mas com respeito aos dados pessoais. Autodeterminação informativa, né? Perfeito. Também. E a gente percebe também na legislação que houve um cuidado pelo legislador em relação a alguns conceitos, principalmente no que diz respeito aos dados pessoais, porque há descrição na lei falando de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Qual que seria a diferença básica entre esses termos, Larissa? Antes de mais nada, é preciso esclarecer que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica à pessoa humana, né? Perfeito. Então, ela vai resguardar os dados pessoais da pessoa humana. Pessoas jurídicas não estão protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. E o que são dados pessoais? Os dados pessoais são todos os dados capazes de identificar a pessoa humana. Nome, CPF, endereço, telefone, preferência por algum produto. No âmbito digital, há farejadores, que a gente poderia falar de cookies, que vai criando uma estatística do que você mais acessa.
né, para poder te enviar publicidades para estimular. Direcionadas. Que legal. Inclusive, em alguns cadastros também tem perguntas, muito provavelmente para direcionar isso também. Sim, também. Então, esse seu comportamento no âmbito da internet também é um dado pessoal. Dados pessoais sensíveis. Você perguntou, né? Qual que é a diferença dos dois? É justamente a sensibilidade. É todo dado que de alguma forma pode gerar um estigma ou um preconceito, em que pese não deveria provocar essa sensação, mas pode gerar opinião política, raça, etnia, religião. Então, dentro desse mundo cadastral, a gente vai elencando várias respostas de forma até inocente, né? Falando do nome, do endereço, número de documentos, preferências, religião, isso ou aquilo. Então a legislação ela acaba separando então esses dados em dados pessoais gerais, não sei se podemos falar assim, Sim. e dados pessoais sensíveis. Dados de crianças e adolescentes, independentemente do tipo de dado, se nome ou cor, né, ou religião, vai ser totalmente sensível. Né? De forma integral, o dado de criança e adolescente é sensível. Vida sexual, também opção sexual também é um dado sensível. Saúde, dados da saúde também são dados sensíveis. Interessante. Larissa, e em relação a esses dados, tanto os dados gerais quanto os sensíveis, há na legislação alguma previsão sobre o consentimento do usuário, do cliente ou do fornecedor para que a empresa faça um tratamento diferenciado sobre esses dados? Sim. A legislação elenca algumas hipóteses do uso de dados pessoais. Nem todo dado pessoal vai exigir o consentimento. Ah, tá. O consentimento tem que ser de forma transparente, claro, objetivo, uma linguagem simples. Isso é importante, porque muitas vezes alguns termos de consentimento ou aprovação não falam necessariamente dessa lei. Traz um texto muito carregado tecnicamente, que muitas vezes o cidadão ele não vai entender. Justamente, e o objetivo da lei ao colocar que deve ser objetivo e claro, e também tem que ser direcionado de acordo com o grau de instrução daquela pessoa, do titular de dados. Perfeito. Né? Isso é muito importante. Então não adianta você fazer um texto, consentimento com texto genérico, um texto muito carregado tecnicamente, não vai atingir o objetivo. Então tem que ser um texto simples, claro, né, e que indique para que aquele dado, quais dados estão sendo coletados, qual que é a finalidade daquele uso daquele dado, o tempo de uso. Não é somente captar o dado, mas dizer... será compartilhado ou não com terceiros. É bem completo, né? Então eu preciso cadastrar, eu preciso falar sobre a utilização daquele dado e se será ou não compartilhado. Isso. E continuando, né, resposta, temos então os dados que exigem o consentimento, mas daí a gente vai por exclusão. Exclusão para entender qual dado precisa de consentimento. Em primeiro lugar, os dados sensíveis, a maioria precisam de consentimento, especialmente de crianças e adolescentes. É imprescindível. Mas depois tem outras hipóteses que excluem a necessidade de consentimento, que é a obrigação legal, cumprimento de regulamento, uso em processo judicial. Aí também tem os dados os utilizados para investigação penal, criminal, que também dispensa esse consentimento. Mas ainda que o consentimento seja dispensado, Augusto, há necessidade de obedecer todas as salvaguardas que a legislação estabelece. Perfeito. Interessante. Então tem situações que há necessidade de consentimento e outras não. E outras não. Perfeito. Bom, então vocês estão no canal Vem Contar. Hoje o tema é sobre LGPD. Temos a doutora Larissa, advogada na área empresarial, falando um pouco mais, esclarecendo nossas dúvidas sobre esse tema tão importante para as empresas e para nós, cidadãos, nós, pessoas naturais, que muitas vezes não temos o cuidado de ler sobre esses termos, né, esses consentimentos, e fazemos um cadastro de forma, muitas vezes, não sei se vou falar ingênua, mas porque não conhecemos o detalhamento da legislação.
mas a obrigação acaba caindo efetivamente sobre as empresas, porque são elas que detêm esses dados. E não somente empresas privadas, mas empresas públicas também. Sim, empresas privadas, públicas, pessoas físicas também que trabalhem com esses dados, né? Bacana. Precisam respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados. Que legal. Então vocês estão no canal Vem Contar com o apoio do Presente Arte Canecas e também do Cowork Come Together. Esse canal que tem o objetivo de tratar de assuntos voltados à área contábil, administrativa, do direito, ou seja, todos os assuntos voltados ao mundo corporativo, de uma forma simples, objetiva e transparente. Larissa, temos mais uma pergunta. Quando você tratou sobre o consentimento, você falou de crianças, adolescentes, e a legislação ela prevê um tratamento diferenciado para adultos, crianças e adolescentes? Prevê. Crianças e adolescentes, elas são resguardadas pelo princípio da proteção integral. Trata-se de um princípio constitucional, e até mesmo por se tratar de pessoas em formação, que têm a sua personalidade em formação, tanto é que um dos princípios fundamentais é o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa, né? Perfeito. Precisa ser resguardado. Nesse sentido, além do consentimento dos pais, as empresas, principalmente de tecnologia, elas devem adotar medidas técnicas para limitar o acesso de conteúdo desses usuários, desses titulares de dados que não são maiores de idade, para que eles evitem acessar conteúdos inadequados. Perfeito. A título de exemplo, vamos colocar jogos online. Isso, jogos. muito comum. As empresas mudou a plataforma de tal forma que a criança não pode fazer o cadastro, é o pai que tem que fazer cadastro. Aí, para poder acessar o conteúdo, o pai tem que ir lá, dar o consentimento, né? E todo o conteúdo é limitado para atender a Lei Geral de Proteção de Dados. Que bacana. A gente fala de dados pessoais e falamos agora há pouco também desse mundo corporativo. Na Lei 6.404, que trata da sociedade de explorações, há um capítulo voltado à transformação empresarial, a cisão, a fusão, a incorporação, ou seja, a mudança da estrutura empresarial. E eu acredito que também seja um ponto importante das empresas, dos investidores avaliarem os riscos envolvidos nesse processo de transformação empresarial, porque a gente fala também de um ativo muito importante que é a base de dados de clientes, de fornecedores. E essa base de dados, fazendo um gancho com a legislação, doutora Larissa, a gente sabe que os cadastros hoje eles não se restringem somente a empresas nacionais, mas a plataformas digitais de empresas nacionais e internacionais. A legislação, ela traz alguma previsão no aspecto de proteger esse cidadão com relação a dados também que são cadastrados em plataformas ou bases de empresas ou organismos internacionais? Sim, traz. E foi exatamente a globalização, né? Esse termo globalização perfeito. Que foi cunhado a partir da década de 80, né? Que ensejou toda essa preocupação em proteção dos dados pessoais. Eu só gostaria de fazer um histórico que talvez nós deveríamos ter feito lá atrás, mas eu gostaria de aproveitar e fazer um histórico da Lei Geral de Proteção de Dados. O convidado é quem manda aqui. Então, no mundo, o estopim foi o pós-nazismo. Né? Tivemos esse período infeliz, triste, né? Da nossa história e que teve mau uso de dados pessoais, de controle indevido por parte do Estado, principalmente, né, de dados pessoais lá na Alemanha. E a Alemanha, na década de 70, mostrou preocupação. E a primeira legislação surgiu em 1978, na Alemanha. Posteriormente, nós tivemos a União Europeia, a Diretiva 95, para tratar da proteção dos dados pessoais. Depois, a diretiva foi substituída pelo Regulamento Geral de Dados da União Europeia, ou seja, 2018. Não foi uma legislação que caiu de paraquedas em 2018, né? Existe uma história. Toda uma história por trás. Da necessidade dessa proteção. Isso. E no Brasil, nós tivemos os princípios ali
desde 2012 com o projeto, aí depois de 2016, aí veio a LGPD em 2018, mas tudo com vistas a poder participar do fluxo de dados internacional, que é isso que nós estamos tratando. Por quê? Há convenções internacionais, acordos internacionais que obrigam os países a se adequarem. Então veio essa necessidade do Brasil também se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Poderíamos dizer que foi um movimento vindo de fora para dentro? Sim, de fora para dentro. Isso mesmo, principalmente, né? Por causa do uso indevido de dados. Em 2013, nós tivemos uso indevido de dados pelas grandes empresas de tecnologia, de que elas analisavam o comportamento do usuário e vendiam essa informação, tanto no âmbito privado como para eleições, para direcionar informações àquele determinado público. O problema é que esse direcionamento ele foi gerando exclusão, né? Então também veio para sistematizar esse uso dessa informação pelas grandes empresas de tecnologia. Que bacana! Aí tem o regulamento agora no Brasil para transferência de dados internacionais, acho que a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela regulamentou no segundo semestre de 2024. É bem recente, então. Isso, então há toda uma cláusula, há todo um regramento estabelecendo cláusulas padrão para as empresas adotarem para poder participar desse fluxo de dados internacional, para verificar se o Estado, para onde vai esses dados, também adota salvaguardas dos dados pessoais. É uma forma de monitorar do início ao fim do processo. Do início ao fim do processo. Bacana. Muito interessante. Legal. Doutora, e em relação à legislação, a gente sabe, comentamos no início da nossa conversa, do nosso bate-papo, do processo gradativo de implantação. E eu acredito que isso também seja muito difícil, a aplicação, a implantação nas organizações. Quando a gente fala desse aspecto das dificuldades de implantação, treinamento de equipes, as empresas precisam definir, por exemplo, cargos, funções, comitês diferentes para ter agentes ou colaboradores responsáveis para o tratamento desses dados? Antes de mais nada, a empresa, nós precisamos saber qual que é o nicho da empresa. Se for uma empresa que manipula dados de uma forma mais proeminente, que ela tem como objeto social o tratamento de dados pessoais, ela vai ter que se resguardar mais do que uma empresa que não manipula dados de uma forma tão proeminente. Tão ativa, né? Tão ativa. Seria mais um cadastro passivo. Isso. Eu tenho um cadastramento apenas para cumprir determinadas regras de avaliação, por exemplo, de perfil de cliente, né? Então é nesse sentido que ela vai ter que verificar para ela ver que tipo de boas práticas vai ter que adotar e se haverá necessidade de obedecer alguma norma específica para sua área. A ABNT tem algumas normas específicas para regulamentar, né, os dados e a governança, né, boas práticas e governanças nesse aspecto. Então ela tem que analisar isso. Analisado isso, ela tem que verificar se ela se enquadra na necessidade de nomear o encarregado de dados. Ah, tá. Muitas empresas vão necessitar da nomeação do encarregado de dados, que é um responsável por fazer a comunicação entre o titular de dados, a empresa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Além também, de certa forma, de gerir ali, fazer a gestão daqueles dados pessoais dentro da empresa, né? Gerenciar. Seria uma espécie de porta-voz. Isso. Caso a empresa passe por alguma avaliação, fiscalização, seria essa pessoa responsável por fazer comunicações a respeito de alguma situação inadequada ou de que cumpriu adequadamente a legislação. Também para manter a empresa adequada. E também para atender as solicitações dos titulares de dados.
referente aos seus dados. A exemplo, quando você falou de manutenção, a própria norma que você citou agora há pouco, que foi publicada no segundo semestre de 2024, é um exemplo, né? O encarregado ele precisa estar sempre atualizado para ver se precisa tratar de alguma readequação no sistema, no tratamento dos dados. E ainda sobre essas pessoas nomeadas, suponhamos, a legislação fala que o controlador, quem detém os dados ali, precisa nomear o encarregado e o operador seria facultativo. No entanto, a linha divisória é tão tênue, né, que separa o que é controlador e o que é operador, que a NPD recomenda mesmo analisar de forma prática o uso desses dados, porque a maioria dos casos, ora você está como controlador, na maioria dos casos você está também como controlador. Né? Não somente como operador. Muitos operadores acabam assumindo na prática ali a função, né, de controlador também. Então tem que analisar isso. Entendi. De forma preventiva. Doutora, e por tratar-se de lei, é natural que a gente pense em fiscalização, em penalidades. Nesse caso, a lei apresenta alguma previsão sobre esses temas, fiscalização, penalidade? Como que a empresa pode se prevenir em relação a isso? Eu acredito que a implantação gradativa da legislação serve exatamente para que a empresa consiga se prevenir, né? Consiga se antecipar às exigências que são estabelecidas na lei. Exatamente. É uma forma de a empresa, primeiro, ela tem que se conscientizar da importância de tratar esses dados, observando a Lei Geral de Proteção de Dados e os princípios da necessidade, finalidade, transparência. Né? A legislação ela vai dar toda a orientação para essa empresa se adequar, e essa adequação ela é para a vida toda de uma empresa. Né? Ela não é uma adequação, a empresa faz a adequação, faz o mapeamento de dados, uma vez e faz pronto, uma né? vez e já está enquadrada na legislação, já está observando a legislação. Não, é diariamente essa adequação. Que a empresa tem que observar para poder evitar uma penalidade, uma eventual fiscalização pela Autoridade Nacional de Dados. Né? Quais são as penalidades? Advertência, né? Multa, que pode chegar até 2% do faturamento, limitado a 50 milhões. Reais, multa diária com esses limites, e ainda o bloqueio de dados, de bens, de suspensão do uso desses dados, ainda que parcial. Então há várias penalidades ali que as empresas podem estar incorrendo. Entendi. E são penalidades altas, né? São altas. No entanto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem atuado de uma forma orientativa. E não punitiva nesse momento. Não punitiva e preventiva. Importante. Voltada à conscientização das empresas. Tanto é que numa fiscalização que desagou numa penalidade, primeiro a NPD notificou, pedindo informações para a empresa, só que assim, a empresa silenciou, não respondeu, e nisso daí a NPD aplicou a advertência por ausência de apresentação de encarregado de dados, e também uma multa proporcional, porque se tratava de uma microempresa, né? Por desobedecer às ordens da ANPD. Interessante. E quando a gente fala dessa estruturação, pensando também na governança corporativa, que também você já comentou no nosso bate-papo, que mensagem final, doutora, você deixaria para os nossos seguidores para que as empresas fizessem uma revisão das suas políticas, readequações de cadastros, de sistemas, de equipe, exatamente para evitar algum tipo de infração que a lei pode trazer como aplicação de multas, como você citou? Vou resgatar, acho que algo que eu já falei na hora que eu estava respondendo ao último questionamento, que é a conscientização. Ótimo. Conscientização da importância de proteger os dados pessoais que serão usados nas atividades da empresa, e a mudança de cultura,
que vai se dar por meio da adequação. Porque é uma mudança de cultura muito grande também, sim. não é? Por meio de adoção de medidas técnicas, administrativas voltadas à proteção desses dados. Se necessário, contratar uma assessoria para auxiliar, né, na adequação e na adequação permanente, capacitação dos colaboradores, treinamentos. Bacana. Nesse sentido mesmo. Ótimo. Que eu oriento as empresas a se preocupar mesmo com os dados pessoais. Muito bem. Bom, pessoal, então como vocês viram, tivemos um bate-papo muito importante, bem objetivo, bem transparente e direto sobre a LGPD. Podemos identificar que há pilares importantes dessa legislação, como a transparência, o consentimento, a segurança, e espero que vocês tenham gostado. Larissa, gostaria de agradecer pela sua presença, muito obrigado. Obrigada. Que você esteja sempre convidada a participar das nossas conversas, falando de outros temas voltados ao direito. Obrigada. Então, até a próxima, pessoal. Um abraço.